Olá, alunos, tudo bem? Uma das estruturas que faltou eu comentar com vocês foram os endóspores. Então, existem alguns tipos de bactérias gram-positivas, isto é, que tem uma camada espessa de peptídeo glicano, principalmente bacilos gram-positivos, do gênero Clostridium. Grave esse nome aqui que é muito importante. Tem dois Clostridium muito importantes que são o Clostridium tetani, que causa doença chamada tétano, que a gente vai ver, e o Clostridium botulinum, que causa uma doença chamada botulismo. Essas duas bactérias, elas têm a capacidade de formar endóspores. Nem toda bactéria forma endósporos, somente algumas espécies. E dentre as espécies mais comuns tem o gênero Clostridium e o gênero Bacillus, certo? Então essas células, esses gêneros bacterianos, essas bactérias, elas têm a capacidade de formar estruturas de repouso quando elas estão presentes num ambiente que não é agradável para ela. No caso aqui do Clostridium, é o oxigênio. Então, quando tem oxigênio presente, essa bactéria vai formar esses endósporos, que são estruturas de resistência. Então, ela consegue, digamos assim, entre aspas, hibernar. Né? Igual um urso que vai hibernar lá, fica dormindo lá. E quando aparece uma condição, um ambiente favorável, essa bactéria volta a crescer e a se multiplicar. Então, tem alguns endósporos de algumas bactérias que têm a capacidade de sobreviver até 7.500 anos no meio ambiente. Então, elas formam essas estruturas e ficam ali, principalmente o Clostridium tetani e o botulino, elas ficam na terra. Então, quando você fere ali a sua pele, um corte profundo, esses endósporos presentes na pele, na terra, pode penetrar dentro dos tecidos e vir a causar a infecção. Então, tem relatos aí na literatura de endósporos de 25 milhões de anos. Então, são estruturas altamente resistentes, certo? E sobrevivem ali. Uma vez que ela venha a ser jogada no ambiente nutricional, esse endósporo volta, todo o material é liberado desse endósporo e a bactéria volta a se multiplicar. Então, é uma estrutura altamente resistente. O processo de formar endósporos a gente chama de esporulação ou esporogênese. Esse nominho técnico aqui. Então, você vê aqui uma bactéria, né? Aqui você vê a membrana citoplasmática da bactéria, o seu material genético aqui, que ela já duplicou, certo? Então, a primeira coisa que a bactéria, por exemplo, o Clostridium, na presença de oxigênio, que é letal para essa bactéria, ela não sobrevive na presença de oxigênio, é uma bactéria anaeróbica obrigatória, ela começa a formar o endósporo, tá vendo? Aqui um endósporo, uma fotomiografia de uma bactéria chamada Bacillus anthracis, que é até o antraz que é utilizado pelos terroristas aí nessas cartas aí contaminadas de antraz, a pessoa inala o esporo e a bactéria dentro do pulmão vem a causar a doença chamada antrax. Então, a bactéria nesse processo de formar esporogênese, primeiro ela duplica o material genético dela, é formado um septo aqui, certo? Você vê que vai formando uma estrutura. Então, a primeira coisa, ela duplicou, como se fosse entrar num processo de divisão, certo? Então, o septo do esporo começa a isolar o DNA sendo replicado. Então, esse septo aqui formado por membrana plasmática. A membrana plasmática começa a circundar aqui, o DNA. O septo do esporo circunda a porção isolada do pré-esporo em formação. Então, mais uma membrana, uma dupla membrana. E, posteriormente, uma camada aqui de peptídeo glicano se forma entre as duas estruturas. Então, o material genético aqui fica preservado dentro de duas membranas plasmáticas e uma parede celular rica aqui em peptídeo glicano, certo? Uma vez liberado esse endósporo,
certo? Rompe aqui a membrana da célula, a parede da célula, rompe e libera essa estrutura. Isso daqui é o endósporo. E essa estrutura fica no meio ambiente e ela pode vir a reinfectar se ela encontrar um ambiente agradável, para ela sem oxigênio, né? No caso é uma ferida profunda do tétano, é uma doença que eu vou falar ainda para vocês. Esse endósporo volta o que? A multiplicar esse material genético e a formar de novo uma bactéria, e essa bactéria vai causar todo o estrago que causa o tétano, né? Que é uma bactéria altamente letal, mas é pouco comum devido ao que? A presença da vacina, né? Do tétano que a gente toma de 10 em 10 anos.